Tem uma história que eu gosto de ler para não perder nada dela. Puxa vida, não sei se você vai conseguir enxergar. Está conseguindo ver? Tá, né? É uma história que foi escrita por Daniela Xavier Rezende. Eu gostei demais, eu faço questão de ler total. Isso, ótimo, melhorou. Olha que interessante. Em algum lugar não muito longe daqui, havia uma família, a família Egos de si mesmo. Essa era uma família comum como muitas outras famílias. Eram pessoas que viviam pensando apenas em si mesmas, pessoas que viviam juntas, mas se sentiam sozinhas, não havia paz, pois cada um só queria fazer sua própria vontade e nunca pensavam nos outros. O pai se chamava Eu Mesmo. Ele era um homem muito trabalhador e honesto. O problema é que ele nunca tinha tempo para sua família, pois vivia trabalhando e ao final do mês estava cansado e irritado, porque achava injusto ter que trabalhar tanto para os outros e sempre dizia: se não fosse eu mesmo, vocês não teriam nada. A mãe se chamava Só Eu. Ela era uma mulher muito cuidadosa com a casa e gostava de tudo bem arrumadinho, tão arrumadinho que ela se queixava que ninguém fazia nada direito e vivia murmurando: essas crianças não me ajudam em nada, estou cansada porque só eu trabalho nesta casa. A filha deste casal se chamava Min. Ela era muito vaidosa e só pensava em seu visual. Sou tão linda, todos deveriam parar para olhar para mim, exclamava ela para todos. O último membro da família era o filho chamado Eu. Ele era tão convencido que quase não tinha amigos. Ninguém queria ficar perto dele, pois ele sempre achava um meio de dizer que era melhor que os outros. Eu sou mais eu, dizia ele. Um dia o pai teve uma ideia. Mulher, vamos fazer uma festa hoje? Eu mesmo sei o que é bom e como me divertir, disse ele. Eu mesmo? Você sempre diz a mesma coisa, e só eu que faço a comida, sirvo os convidados, arrumo a casa, e ainda por cima cuido das crianças. Só eu, respondeu a mãe. As crianças não perderam a oportunidade de entrar na conversa. A filha Min foi logo dizendo: oba, vai ter uma festa, eu quero um vestido novo para mim, um sapato novo para mim, e todo mundo só vai olhar para mim. É isso aí, eu vou arrebentar. Eu sou o melhor de todos, eu sou livre, eu quero me divertir, eu sou mais eu. Acontece que mesmo quando eles tentavam se divertir, tudo acabava em briga, e no dia seguinte mais cobranças eles faziam uns aos outros. Cadê aqueles dois preguiçosos? Estão dormindo, ficaram até tarde na festa e não me obedeceram. Você não viu? Por que você não vai falar com eles? Eu não. Eu deito e durmo, pois eu mesmo já fiz a minha parte, eu mesmo não deixo faltar comida, pago escola, gasolina, levo para passear no shopping, roupas, calçados e férias. O que seria de vocês se não fosse eu mesmo? Ao invés de me agradecerem quando chego em casa, vocês só sabem o quê? Reclamar. É sempre assim, só eu me preocupo com as crianças, só eu fico sem dormir, preocupada com eles, só eu ajudo a fazer as tarefas e ainda lavo, passo, cozinho, e você nem quer me ajudar, nem se importa comigo, parece que vivo só eu. Não aguento mais esta vida. Realmente era muito difícil viver em uma família assim, todos queriam se sentir amados, mas não demonstravam amor uns para com os outros. Até que um dia algo inesperado aconteceu. Eles receberam a visita de um hóspede muito especial. Seu nome era? Quero ouvi-los. Christian. Ele estava passando por ali e precisava de um lugar para ficar, e quando Christian bateu a porta, a família Egos de si mesmo resolveu deixá-lo ficar em sua casa. Muitas pessoas já haviam passado por ali, mas nenhum deles era como Christian. Eles logo perceberam a diferença. Christian era uma pessoa muito educada, tratava os outros com gentileza, sua voz era suave, mesmo quando alguém era rude com ele. Christian sempre cedia seu lugar para os mais velhos, nunca interrompia uma conversa de maneira grosseira. Christian também procurava respeitar as regras de trânsito da cidade, e quando ia ao mercado, sempre devolvia o carrinho no lugar para evitar acidente.
Ao se sentar à mesa, ele se comportava de maneira que as pessoas se sentissem bem perto dele. Mas o que as pessoas mais gostavam em Christian era como ele amava e gostava de falar sobre seu pai e sobre o lugar de onde ele veio. Era tanto amor que todos também tinham vontade de conhecer seu pai. A família Egos de si mesmo ficou surpresa ao ver como Christian era diferente. E aos poucos eles perceberam que estavam fazendo as mesmas coisas que Christian. A mãe Só Eu começou a agradecer por ter uma casa tão gostosa para morar, filhos saudáveis e um marido trabalhador. Agora ela estava tão feliz que até cantava enquanto arrumava sua casa. O Senhor eu mesmo não via a hora de chegar em casa, pois sabia que seu esposo estava esperando com um sorriso. Com isso ele passou a sentir vontade de ficar mais tempo com seus filhos, conversar com eles e rir juntos das brincadeiras. As crianças ficaram entusiasmadas ao ver como a família estava mudando e resolveram ajudar. A mãe já não precisava fazer tudo sozinha, pois os filhos ajudavam. Os irmãos já não brigavam mais e eram bons amigos. A filha Min começou a pensar que o mais importante não é a beleza exterior, mas as virtudes e princípios que estão em seu coração. O filho Eu aprendeu a ver que todas as pessoas têm qualidade e talentos especiais. Isso fez com que ele ganhasse muitos amigos. Certo dia eles perguntaram a Cristo o que estava acontecendo, por que ele era diferente e como eles estavam conseguindo viver com tanto amor e harmonia. Cristo respondeu: na verdade, tudo que faço eu aprendi com meu Pai. Ele me ensinou que todas as pessoas são preciosas e podem ser amadas. Tudo que faço é o que o meu Pai também faz. Isso deixou a família Egos ainda mais curiosa em conhecer o pai de Christian, pois sabiam que ele seria tão especial e importante quanto Christian. Essa família foi completamente transformada e decidiram que a partir de agora queriam ser chamados pelo seu novo nome, Família Santos. Eles ficaram tão contentes com a presença de Christian que nunca mais deixaram que ele fosse embora. Ao contrário, passaram a apresentá-lo a todas as famílias daquele lugar, que aos poucos foram sendo transformadas. Conclusão, queridos: quando pensamos apenas em nós, ficamos frustrados, desanimados e irritados. É preciso permitir que Cristo entre em nossa casa para que ela seja transformada e aprendemos a olhar para o outro de acordo com a palavra de Deus, o Pai. Cristo, a morrer na cruz por todos, levou a família Egos de si mesmo a morrer juntamente com ele. E quando Cristo ressuscitou dos mortos, deu a sua vida para transformar aquela família egoísta na família dos santos. Cristo é o nosso convidado especial que nos ensina tudo sobre o Pai e seu amor. Deus é amor e Ele quer que passemos esse amor para todos que estão à nossa volta. Somente em Cristo é possível termos nossa família transformada para alcançar assim o mundo inteiro. Cristo está batendo a sua porta. Que tal usar os próximos minutos para pedir que Ele entre e faça morada em seu lar? Eu quero pedir que você agora, em um minuto, converse com Deus. Feche os olhos, fale com Ele. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9. Capítulo 6, 4 até o 9. Esse capítulo é muito importante para o judeu. E deve ser importante para nós também. Olha o chamado que Deus faz neste capítulo. Ouve Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Leiam bem esse texto, que daí eu vou fazer uma pergunta a vocês. O verso 4, ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Por causa disso devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos e delas falarás. Olha que interessante, assentado em tua casa. E o que mais? Andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Digam para mim, o que Moisés estava querendo dizer aqui? Eu sei que gaúcho fala, e fala muito. Portanto, eu quero começar a ouvi-los. O que Deus estava dizendo aqui? Oi? Sim, e o que mais? Aham. Mas tem algo muito importante aqui. Deus em primeiro lugar. E além de Deus estar em primeiro lugar, o que nós devemos fazer agora? Temos que fazer o quê? E transmitir isso. Qual a intensidade disso? O tempo inteiro. Ao deitar, ao levantar. Ela é tão importante, querido, que podemos colocar aqui, ó. Para não perder. E colocar nos umbrais das portas. Para que ao passar por lá, você já percebeu que na casa de judeu ele coloca? Isso tem um poder muito grande. Isso significa muito. Shema Israel. Em outras palavras, por favor, ouve ao Israel. Existe um único Deus. Somente há um Deus. E por causa disso devemos o quê? Amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Gente, nós trabalhamos com família. Eu sou apaixonado pelo Ministério da Família. A partir do ano que vem, nós queremos criar em cada distrito da União Sul-Brasileira um grupo de apoio familiar. Terminamos as gravações de seminários, derramando bênçãos ou transmitindo bênçãos, e como vencer a ira, irado eu. E a partir do ano que vem, nós queremos treinar esses grupos. Vamos começar laboratório no norte do Paraná e vamos subindo, para que cada igreja, cada distrito tenha pessoas habilitadas para trabalhar famílias, para ajudar as famílias. Porque as famílias estão se autodestruindo. Hoje mesmo, perdemos um obreiro por causa disso. Divórcios, separações. Gente, é uma história atrás da outra, quase diariamente. Satanás está irado contra a família. E isso é uma tragédia. Preste atenção numa coisa, gente. Quando Deus disse, deixará um homem seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, essa palavra unir se chama ekad, ou eshad em hebraico. É o mesmo título que é dado para o único Deus. É uma unidade composta. Portanto, uma família é nada mais, nada menos do que uma representação da Trindade. É o mesmo nome, ekad, eshad. Um único Deus. Se a família representa Deus, e Satanás está destruindo a família, o que ele quer fazer com isso? Destruir a imagem de Deus que está no homem. É isso que está acontecendo. E nós não percebemos o quanto Satanás está sendo sagaz e extremamente vitorioso. Os lares terminam assim e recomeçam imediatamente. Totalmente fora de contexto. E eu fico pensando, meu Deus, até onde isso vai? Até onde isso vai? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. O casamento é uma aliança ou é um contrato? É uma aliança ou um contrato? E qual a diferença de um contrato e uma aliança?
o contrato é bilateral. Quando uma das partes não cumpre, você está o quê? Você está o quê? Livre para não cumprir, porque a outra parte não cumpriu. Portanto, ele é bilateral. Agora, a aliança é o quê? Unilateral. Mesmo que o outro não cumpra, você deve o quê? Cumprir. Correto? A aliança é indissolúvel. E o contrato? Dissolúvel. O que Deus fez com o homem? Uma aliança ou um contrato? O homem cumpriu a aliança? E Deus? Por que no casamento nós tratamos o casamento como um contrato? É isso aí. Amado, na cultura hebraica havia o teocentrismo. Deus era o centro de todas as coisas. Na cultura grega, mudou tudo isso. Veio para contrapor a cultura hebraica. A cultura grega, quem é o centro? Antropocentrismo. Teocentrismo, o que diz o Senhor? Qual é a vontade de Deus? Antropocentrismo, você é o cara, você pode ir, que você vai conseguir. Você tem força. Mas você não é nada, eu não sou nada. Quem é o cara? É Deus. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Por que a gente vem à igreja? Gente, vocês estão com frio, por isso que vocês não falam? Quero ouvir de vocês. Por que a gente vem à igreja? Pode falar. Eu vou à igreja para adorar a Deus. A senhora foi na bucha, adorar a Deus. É o que eu queria ouvir. Agora eu faço uma segunda pergunta em cima disso. A gente vem para adorar a Deus? Segure aí. Quando você vem à igreja, o sermão não é legal. Como é que você volta para casa? Como é que você volta para casa? Hã? Não, o sermão não foi legal, você não gostou do sermão, você volta confortado? Digam para mim. Você volta o quê? Frustrado, chateado. Por quê? Não agradou. Ok, tem que agradar, é legal, é óbvio. Marque isso aí. Quando você vem para a igreja e começa a cantar e a música não agrada a você, como é que você fica? Como é que você volta para casa? Como é que você volta? Decepcionado, chateado, não é verdade? E agora eu vou pegar no pé de vocês. Na cultura hebraica, teocentrismo. Na cultura helênica, o que era? Antropocentrismo. Quando você vem à igreja, qual deve ser a intenção tua ao vir à igreja? Adorar a Deus. Para adorar a Deus, o que você faz? Você entrega ou você recebe? Você faz o quê? Se eu entrego, por que eu volto chateado quando o sermão não me agrada? Digam para mim. Se eu venho à igreja para fazer o quê? Para adorar. O que é adorar? É fazer o quê? Entregar a sua adoração para quem? Para Deus. Se eu venho para adorar, por que eu quero receber? É óbvio que você recebe quando você adora a Deus, mas quem é o centro da adoração? Digam para mim, amados, quem é o centro? É Ele, mas na realidade, quem é o centro? Quando eu não falo a minha língua, eu não falo aquilo que eu quero, eu não fico. Amados, é a mesma coisa em relação à educação de nossos filhos. Quem é o centro do lar? Quem é o centro do lar? Fora Deus, quem é o centro do lar? Digam para mim, quem é o centro do lar? Quem é o centro do lar? É o filho? Quem é o centro do lar? E eu pergunto a vocês, os pais estão sendo o centro do lar? Digam para mim. Sim ou não, gente? Não. Quem é o centro do lar hoje? Só que tem um porém, minha amada. Os filhos vão se casar um dia e vão fazer o quê?
vai embora. E vai ficar um olhando para a cara do outro e dizendo, e agora, hein, velho? Quem deve ser o centro do lar? O casal. Quem é o valente da família? Diz-me, quem é o valente da família? O pai. Quando Satanás vem para amedrontar a família, para ameaçar a família, se esse valente está armado com as armas do cordeiro, o que Satanás faz? O que ele faz? Ele foge, por quê? O valente está armado, mas quando ele desce e o valente está desarmado, o que ele faz? O que Jesus disse em Mateus? Eu creio que Mateus 11 ou 12, quando você quer roubar a casa, o que você faz primeiro? Você vai em cima de quem? Do valente. Quem é o valente do lar, gente? É o pai. Consegue entender? O pai é como se fosse uma sombrinha, como se fosse um protetor. A família inteira fica debaixo dele. Correto? Por quê? A imagem que o filho tem de Deus é a imagem que ele tem do pai. É a base. Você percebe que por muito tempo o inimigo tem feito o quê? Destruindo a imagem do homem diante dos filhos e da sociedade. O homem é um zero à esquerda. Você vai ver os filmes, você vai ver os desenhos. Estão fazendo o quê com a figura do homem? Digam para mim, o que estão fazendo hoje? Destruindo a figura do homem. Ao destruir a figura do homem, estão destruindo por tabela a figura de quem? De Deus. De Deus. E isso é muito sério. E aí nós temos dificuldades para fazer o quê? Para educar os filhos. Temos dificuldade para educar os filhos. Aí não sabemos mais o que fazer. Gente, eu estava num hotel um dia desses, eu fiquei de boca aberta. Na hora do café da manhã, o pai veio com a menininha, de uns 3 anos, e ele falou, filho, o que você quer comer? A filha pegou o prato e falou, deixa que eu escolho. Só escolheu besteira. Só escolheu doce. E ele deixou, e ela sentou à mesa e comeu aquele doce todo. Eu falei, meu Deus, que vontade de dar uma surra nesse homem. O que ele está fazendo, gente? Quem tem que cuidar do alimento de uma menina de 3 anos de idade? É ela. Ela sabe o que é bom para comer? Quem é que deve cuidar? Quem deve cuidar? O pai e a mãe. Não, filho, cadê a fruta? Cadê o pão integral? Cadê um bolo com menos açúcar? Ele está ensinando o que para a menina? Um estilo de vida que vai matá-la muito cedo. E depois os médicos têm que corrigir aquilo que nós fizemos. É isso que Deuteronômio está falando. Olha aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, os pais são responsáveis pelos filhos. E se hoje a família está dilacerada, é porque nós falhamos. Está na hora de voltar. Voltar às veredas antigas e perguntar, Senhor, qual é o bom caminho? E ao Ele responder, andai por ele. Mas eu não quero andar. É o único lugar para você encontrar paz e descanso. Gente, leiam comigo isso aqui, ó. 1, 2, 3. Quero ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3. Família. O que o texto está falando? A família é o quê? E nós estamos vivendo de acordo com isso. Se a família é a base de tudo, por que nós não investimos na família? E agora? Pasmem, olha isso aqui. Arruinando a família, ele afeta o quê? Todo mundo. Olha o que está escrito na Review and Herald, 16 de abril de 1901. A serva do Senhor escreveu:
Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família o quê? A família humana. Viram, gente? Ele fez um concílio, convidou todos os seus demônios para planejar o que fazer para destruir as famílias. Em outras palavras, olhando para isso, nós estamos o quê, gente? Nós estamos mal. Só que Deus não deixou essa situação apenas para nós. Vamos ler isso aqui, gente? 1, 2, 3, já. Em todo. O que é isso aí? Como é que chama isso? Culto o quê? Culto familiar. Por exemplo, quantos fizeram culto hoje? Não era nem para levantar a mão, nem perguntei isso, só para você pensar. Já levantou, é sinal de que fez, é legal. Como é que é o culto? É algo que nós fazemos todos os dias? Você reúne a família em torno de uma mesa, de um altar, e você entrega a família para Deus? Gente, o que a igreja faz é pouco tempo. A igreja, você vem para a igreja 2 horas na semana, no máximo 3 horas. A igreja é o reflexo daquilo que você faz daquilo que você faz em casa. Portanto, o culto familiar é extremamente importante. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração, louvor de manhã e à noite. Olha esse camarada aqui, gente. Abraão, amigo de Deus, deu-nos um digno exemplo. Sua vida foi de oração e humilde obediência. E foi ele como uma luz para o mundo, onde quer que armasse a tenda, junto dela erguia o altar, conclamando para o sacrifício da manhã e da tarde todos os membros de sua família. Quem mais fazia isso? Lembra de Jó? Que Jó fazia sacrifícios caso os filhos tivessem pecado contra quem? Contra Deus? Responsabilidade dos pais. Leiam, por favor. 1, 2, 3. O pai em sua... O que o texto está falando, gente? O que o texto está falando? O pai, em sua ausência, quem? Deve dirigir o quê? Buscando o quê? Um trecho das Escrituras que seja o quê? Agradável para todos. Um culto tem que ser curto. Crianças não aguentam ficar muito tempo. Eles perdem a atenção. Tem que ser o quê? Rápido. Você não pode cantar todos os hinos do Inário. E não pode pegar o capítulo 119 de Salmos para ler. Não dá. Tem que ser rapidinho. Isso você faz você sozinho. Agora, quando tem crianças, tem que ser rápido, porque a criança não aguenta muito tempo. Ela presta atenção ali 7 minutos. Passou disso, ela já não mais. 5, 7 minutos. Acabou. Por isso que o momento da criança não pode passar de 7 minutos. Porque passa a ser muito pesado e difícil para eles. Tem que ser muito rápido. Se já houve tempo, olha só, gente, se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Portanto, não há mais saída para mim, portanto, não vou mais buscá-lo. Quanto mais eu chego perto dele, mais eu me sinto mal. Não adianta que eu não quero mais. Isso é terrível. Rapidinho aqui, gente, quase terminando. Os negócios são levados avante com zelo e energia, ao passo que Deus é deixado em lugar secundário. Negligencia-se o culto de família e é esquecida a oração. Patriarcas e Profetas, página 306. Isso aqui, ó, gente. Ao receber o sábado,
Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A este respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos atos se estão tornando remissos. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia em que Deus abençoou e o que mais? Santificou. Vocês lembram como era o pôr do sol na casa de vocês, para aqueles que nasceram no berço adventista? Eu lembro. Horas benditas, santas e felizes. Hã? Cantar ao Senhor. Como era bom, lembra? A família se reunia, todo mundo chegava em casa. Era muito legal. E hoje parece que não é mais assim. Quando percebemos, já entramos no sábado, trabalhando, já é noite, perdemos as bênçãos do sábado, termina o sábado como se não tivesse tido nada. Gente, o sábado é o dízimo do tempo. Deus fez 7 dias, 6 entregou para a gente e pediu apenas 1. Para que pudéssemos o quê? Descansar nesse dia. E ainda tocamos nesse dia. Olha aqui, ó. Benefícios do culto familiar. Cria o hábito de adorarem juntos ao Senhor. Toda a família unida adorando a Deus. Isso fortalece a união e o vínculo familiar. Você não consegue orar com a tua esposa e filho se você está brigado com a esposa. Você não consegue fazer isso. Portanto, se você tem o costume de orar com a esposa antes de dormir, você nunca vai dormir brigado, porque você vai ter que pedir perdão. Porque você, sem pedir perdão, orar, é o modelo de unidade familiar e união com Deus a ser seguido por quem? Pelos seus filhos. Quando casados, os filhos colocarão em prática em seus lares o modelo aprendido com os pais. 3, facilita uma maior comunicação na família. O canal de comunicação familiar está aberto no culto familiar. Pode-se olhar um para o outro, ouvir e falar. Que o culto familiar seja aprazível e interessante. E por último, por uma pequena atenção e cuidadoso preparo, o culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu me afastei da igreja. E um dia, passando em frente a uma casa na hora do pôr do sol, eu ouvi uma música do Arautos do Rei. E aí veio assim, volta para casa. E eu voltei para casa. Aquilo que foi plantado numa hora, meu irmão, vai crescer e produzir frutos. Nunca se perde a oração que um pai faz em prol do seu filho. Nunca. Nunca perde. Ah, mas está demorando demais. Parece que Deus é especialista em esperar, né? E a gente quer que as coisas aconteçam o quê? Rapidamente, e não vem. Não vem. E eu comparo, gente, eu termino comparando. Essa metade aqui pertence a Deus, essa metade é o inimigo de Deus, de maneira hipotética, tá? Você está aqui, você é filho de Deus, mas o seu filho não é filho de Deus, está distante. Aí você começa a orar pelo seu filho. Senhor, proteja o meu filho, guarde-o, por favor. Sabe o que Deus faz? Enquanto você ora, Deus vem até o seu filho e começa a proteger o seu filho. Aí eu posso imaginar o inimigo de Deus dizendo para Deus, Senhor, por que você está protegendo se ele é meu? Deliberadamente ele é meu. Ele escolheu. Não faça isso. Qual é a resposta de Deus? Não é por causa dele. É por causa do meu filho que ora. Enquanto meu filho orar, eu vou protegê-lo. Porque não é a questão de cuidar de alguém que não quer, mas é de fazer a vontade de um filho que me ama. Portanto, o poder da oração intercessora é muito grande. E a oração no culto familiar ensina os filhos a fazerem a oração intercessora. Por isso, minha gente, se você não tem o costume de fazer o culto, faça um plano com Deus. 7 minutos.
Rapidinho, não saia para trabalhar sem antes conversar com Deus. Tem dia que parece que não dá, mas faça isso. Tem dias que você vai gastar mais tempo, tem dias que você vai gastar menos tempo, mas tire tempo para conversar com Deus. Tire tempo para poder colocá-lo como prioridade na sua vida. Primeiro Deus. Se Deus for o primeiro na sua vida, o que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E olha, gente, estamos vivendo tempos difíceis. Tem dia que a gente parece que não vai terminar o dia. E você termina o dia ensanguentado, coração partido e ferido. Mas Deus, Ele é especialista em pegar o bálsamo de Gileade e passar no coração ferido e juntá-lo novamente. Que Deus abençoe você. Não desanime. Deus não manda o frio maior do que o nosso cobertor. Deus é Pai. E Deus ama atender os filhos, assim como você ama atender os seus filhos. Combinado assim? Vamos falar com Ele agora para que você coloque essa situação diante dEle. Vamos ficar em pé? Querido Deus, Pai Criador, mantenedor e Salvador, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Nos colocamos em Tuas mãos neste momento. Falamos de um tema muito importante, Pai. Esse tema tem a ver com a adoração, culto familiar. Estar com a família diante de Deus, receber poder, receber proteção divina para vencer o inimigo. Satanás é espírito e os seus anjos também. E para vencê-los, Pai, é necessário um outro espírito lutar em nosso favor. E conhecemos que esse espírito está interessado em fazer isso em nosso lugar. Nós queremos tomar posse desse poder, desse espírito, para que ele possa nos trazer a vitória em Cristo Jesus. Pai, abençoe os lares representados aqui. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles escolheram estar aqui. Que eles possam, pela graça de Jesus Cristo, ter aquilo que eles necessitam para uma vida extremamente equilibrada. Toma-nos, ó Deus, em Teus braços poderosos de amor. Conduza-nos ao voltarmos para os nossos lares. Traga-nos amanhã para mais um momento na Tua presença. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, hoje e para todo sempre. Amém, Pai. Uma boa noite para todos. Eu vou estar lá na porta para despedir de vocês. Bem ali, tá bom? Que Deus os abençoe. Até amanhã.